Olá meninas, boa tarde. Fazia tempo que eu não aparecia aqui. Vamos conversar um pouquinho hoje, né? Eu deixei uma tarefa aí pra vocês, né? Que era assistir o filme Quarto de Guerra. Porque lá no início da quarentena, nós tivemos esse desafio, né? Montar um cantinho de oração no seu quarto, né? Saber quais as estratégias de guerras. Então nós vamos lembrar um pouquinho do que foi, da mensagem que o filme traz, né? Se você analisar bem, ali é uma família totalmente estruturada, em busca de coisas ao tempo todo, de muito compromisso, e as coisas ali vão se perdendo e não se dão conta. Já não tem aquele diálogo por causa da correria, por causa de tantos afazeres. A filha já não tem a mãe presente, o pai presente tanto. O pai cobra demais, talvez ali sonhos no qual ela não teria. O sonho da menina era outro, o pai queria que a filha fosse de uma outra forma e acabava desgostando, muita briga, porque é um momento lá que ela fala para a coleguinha que ela queria que os pais fossem igual à família da coleguinha, porque eles viviam em guerra. Então, Deus me fez refletir muitas coisas essa semana, muitas coisas aconteceram para que eu chegasse e gravasse esse vídeo para vocês, né? E vou falar de um episódio que aconteceu ontem. Ontem uma irmã me ligou e disse assim, deu problema na minha máquina de lavar roupa. E em tudo eu vou dizer uma coisa para vocês, irmãs, quando eu tô ligada no trono, pequenas coisas que acontecem, eu vejo Deus falar comigo. Eu sou atenta em tudo. Eu fico aqui trabalhando, as coisas que acontecem à minha volta, eu fico bem apercebida, eu fico vendo qual a mensagem que Deus vai querer me passar diante daquela situação. E ela diz assim, nossa, eu percebi que a minha máquina estava muito suja e mesmo assim eu colocava ela para trabalhar. Aí eu falei assim, então, essa sujeira não é de hoje, essa sujeira foi acumulada. Aí eu disse assim, vê se você aprende a lição. Por quê? Porque assim é a máquina e assim é a nossa vida. Às vezes um problema não explodiu da noite pro dia. Foram coisinhas que foram acumulando e acumulando. E quando vim parar tudo, quando vim se perder tudo, é porque um conjunto de coisas, um conjunto de fatores que eu fui passando por cima, que eu fui não dando tanta importância. E uma das coisas também que essa semana eu tenho feito bastante cursos, né? Me aprofundado no assunto. E uma das coisas que a palestrante falava, que quando um jovem, quando um traficante, ele quer aliciar uma criança, e ele não vai chegar oferecendo aquilo. Primeiro ele vai sondar o que a criança gosta. Ele vai fazer ofertas, tipo assim, você gosta disso? Ah, você gosta de videogame. Você viu aquele jogo é lançamento, você gostaria de ter? Sim, ele não chega já oferecendo. Ele vai sondando, entrando pelas beiradas, você gostaria? Mas se você pode fazer um negócio pra mim, aí eu te dou aquilo. Aí a criança vai lá, começou. Assim é o inimigo na nossa vida. Ele começa a vir pelas beiradas, aí ele vai atacando, ele vai sondando. E quando você vê, ele já se infiltrou e já destruiu a sua casa, a sua família e principalmente a sua vida. A Bíblia, ela fala assim, que nós somos imagem e semelhança do Senhor. Ele nos fez. Eu sempre bato nessa tecla com vocês. Por quê? Porque se você não aprender qual é a sua verdadeira identidade, você vai enxergar no outro sempre o problema da sua carência aqui dentro. Então o problema não é o outro às vezes. Às vezes o problema é que a casa está desorganizada aqui dentro. E o filme, voltando lá no filme, quando ela chegou para aquela irmã que Deus havia mostrado toda aquela situação, ela só falou do marido. Ela não falou em nenhum momento dela. Ela despejou toda a culpa nos outros, por ela ser daquele jeito, por ela agir daquela forma. Porque muitas das vezes é fácil a gente olhar só o problema do outro. Às vezes é fácil a gente só enxergar os problemas dos outros.
Mas às vezes o conserto tem que partir de nós mesmos. Tem que partir de nós. Se você é filha de um Deus vivo, Ele fez você e a sua família. Ele deu essa família para você. Será que Ele não tem poder para consertar? Será que Ele não tem poder para mudar? Será que você não está limitando o Senhor na sua vida? Será que você já parou para pensar? Então ela chega, ela coloca o problema. Mas quando aquela senhora faz uma pergunta para ela e diz: que tipo de crente que você é? Quente, frio ou mais ou menos? Ela diz: nem quente nem frio. Aí aquela senhora vai buscar uma xícara de café. Aí ela não consegue nem tomar a xícara de café, porque ela diz: nossa, esse café tá morno. E ali aquela senhora, ela colocou o quê? Ela colocou uma ilustração. Ela não gostou de tomar o café morno. E a Bíblia diz o quê? Que a gente tem que ser quente ou frio, porque morno o Senhor vai vomitar naquele dia. Então, o que eu quero falar com você nessa manhã, nessa tarde, né? Que primeira coisa, vamos olhar para nós. Vamos consertar aqui dentro. Não tem como Deus derramar algo novo se o velho insiste em ficar. Porque eu vou dizer uma coisa. Tem coisas que Deus vai fazer, mas tem coisas que são fruto das nossas escolhas. Às vezes, você lutar por algo, você recomeçar em algo que ali, quando ela se dá conta, que ela fala assim, não, eu vou parar de achar o culpado e vou focar na solução do problema. Que ontem até a irmã Marli falou sobre isso no grupo das irmãs. Muitas das vezes a gente olha só o problema, foca no problema. Mas, que nem ela disse lá no grupo das irmãs, precisamos, a situação, o leite já derramou, vamos focar na solução. Quando aquela mulher daquele filme, né, que ela tem uma pastora, uma pregadora, e na vida real mesmo, ela focou na solução. Ela ouviu a instrução de pessoas mais velhas, ela ouviu a instrução de quem já teve uma experiência com Deus. Muitas das vezes eu vejo, o que me entristece não é você orientar alguém. O que entristece é às vezes você tá orientando aquela pessoa, que aquela pessoa não vai, aquele caminho não vai ser próspero. E a pessoa insiste em quebrar a cara, novamente naquele caminho errado. Porque a Bíblia diz assim, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Você quer começar o certo? Então vamos fazer o que é certo. E o que é certo custa. Custa renúncia, custa horas de oração. Você quer ter um casamento abençoado? Vamos começar por nós. Porque muitas das vezes eu cobrei só do meu marido. Eu queria exigir. Quando eu parei de cobrar e comecei a mudar eu primeiro e colocar em oração as mudanças que eu precisava nele, eu comecei a ver o agir de Deus. Porque sabe o que é fé? Fé é você dar um primeiro passo, sem saber se tem chão aqui embaixo. Porque o Senhor, que é o dono do universo, Ele vai colocar o chão para você pisar. Com certeza. Sabe qual o problema? Que nós vivemos num mundo onde as pessoas limitam o poder de Deus. Ele é poderoso para fazer muito mais do que nós pedimos ou pensamos. Ele quer te ver bem, Ele quer te ver feliz, Ele quer ver você desfrutar do que é aqui. A Bíblia diz que não é pra gente colocar o coração nessas coisas dessa terra, mas Ele diz que é pra gente desfrutar. Ele te deu uma família para que você desfrute o melhor dela. Vai ter momentos de tristeza? Sim. Vai ter embaraço? Sim. Mas se Ele for o centro, como o nosso pastor pregou no dia lá do encontro, se Ele for ali o esposo, Deus e a esposa, Ele trará a solução. Porque o Espírito Santo, Ele vem, Ele coloca na cabeça, você errou, melhor você voltar, melhor você ficar calada. Houve, na passagem de Esther, naquele momento, ela poderia ter pensado somente na vida dela, mas o Senhor ali deu uma instrução para Esther. Esther, se cala, bota o povo para orar, vai para o joelho, faça um jejum.
Ela comprou uma guerra que onde rolaria até a própria cabeça dela se desse errado. Mas ela confiou no Deus que ela servia. Ela confiou no Deus que ela tinha aprendido, que ele tinha o controle de todas as coisas. Abraão não foi lá levar o filho porque ele é um super. Não, ele era limitado como eu e você. Mas ele confiava no Deus que chamou ele, no Deus que fez a promessa para ele. Porque eu creio, isso não está na Bíblia, mas eu acredito assim, que ainda que o filho dele morresse, o Deus que ele servia tinha poder para ressuscitar. Mas ele saberia. Sabe o que é isso? Confiança. Quando Deus nos coloca à prova, ele quer saber até que ponto você confia verdadeiramente nele, até que ponto você se entrega a ele. Não onde está vindo a sua felicidade. Outra coisa que eu quero te falar, quando a gente aprende a viver aquele versículo, fazei como para o Senhor, a gente para de esperar as coisas das pessoas, até da sua família. Deus te deu uma família para você cuidar. Os seus filhos não são seus, é do Senhor. O seu marido não é sua propriedade, ele é do Senhor. Então nós precisamos parar de se apegar, que às vezes a gente vive naquela idolatria, sabe? Porque eu vou falar, porque a gente tem que falar de mim primeiro, né? Não posso falar de vocês, tem que falar de mim. Muitas das vezes, no meu início de casamento, até uma caminhada, eu colocava o meu marido como uma propriedade. E eu queria dirigir ele, sufocar ele. Ele não é minha propriedade. O Senhor me deu ele, confiou ele para nós formarmos uma família, mas ele é do Senhor. E eu não posso amar o meu marido mais do que a Jesus. Eu não posso amar os meus filhos a mais que Jesus. Porque isso daí é uma idolatria e Deus não divide a sua glória com ninguém. Então que nessa tarde você reflita. Antes da gente ir para a guerra, antes daquela autora ter ido para a guerra, ela foi refazer o altar. Ela foi refazer o altar dela, mudar aqui, para depois mudar em volta. E no momento que ela se posicionou e reconheceu, Deus permitiu até coisas ruins que acontecessem, piores no casamento dela. E aí Deus começou a mover o céu, mover a terra. Houve momentos de dificuldade, sim. O marido dela até estranhou as atitudes dela. Porque muitas das vezes a gente tem uma necessidade de falar, de botar tudo para fora. E às vezes o silêncio faz uma diferença tão grande, né? Em Mateus 9:17, diz assim: não se deita vinho novo em odres velhos. Aliás, rompe-se os odres, entorna-se o vinho, os odres se estragam. Mas deita-se vinho novo em odres novos, e assim ambos conservam. Então, para Deus derramar algo novo sobre a sua vida e sobre a vida da sua família, tem que refazer. Tem que ser tudo novo. Tem que iniciar. Vá para o quarto de guerra. Então, voltando lá, nós fizemos um cantinho de oração. A Ari depois vai completar, porque Deus deu essa estratégia para ela. Ela compartilhou. A gente abraçou a ideia. E a gente, cada uma fez um cantinho de oração no seu quarto. Para lutar suas guerras no lugar certo. Aprenda uma coisa, grave na sua mente, sua luta, sua batalha não é contra os seus filhos, não é contra o seu marido, é contra os principados e potestades que agem, que usam. Tem coisas que a gente tem que se calar, tem situações que é homem, sim, mas vá com sabedoria. Quando você perceber, eu disse isso para uma irmã essa semana, quando você perceber que o clima tá pesado, disfarça, vai no banheiro, ora, repreende, expulsa o mal. Não alimenta o mal. Lembra do que eu disse sobre os traficantes? O inimigo, ele chega com patinhas de algodão, ele vai cercando. Daqui a pouco ele joga a sujeira e a confusão está armada. Quando você perceber, fala: Senhor, me dê visão, me dê estratégia. Porque aprende uma coisa também. Você vai para uma guerra, porque, como se diz, o filme diz, o quarto de guerra.
Quando você vai para qualquer guerra, você pode assistir qualquer filme nesse sentido. Primeira coisa, ele vai sondar o campo de batalha onde ele vai entrar. Então, assim, para a gente entrar numa guerra, nós precisamos se posicionar. E aqui dentro tem que estar refeito. Porque não tem como você entrar com o peito aberto, você vai ser fuzilado. Você vai ser minado. Não. Quando você se posiciona, você diz, eu tenho a minha identidade, Jesus é na minha vida, eu sou filha amada do Senhor, Ele me escolheu, Ele deu essa família para eu administrar, Ele deu tudo que eu tenho hoje, foi Ele que me deu, eu entrego nas suas mãos, Jesus, a partir de hoje, preencha o meu coração, preencha a minha vida, preencha, Senhor, as feridas, sara as feridas que tem na minha alma. Aí você vai poder orar por alguém. Aí você vai poder interceder pelo seu esposo, pela sua família. Porque tem coisas que a gente não ganha no grito. A gente ganha no joelho e em silêncio. Às vezes o silêncio fala mais do que 1000 palavras. E como a 1 Pedro diz, seu marido seja ganho sem palavra nenhuma. Esse louvor aqui da Tasha Cobbs, amo ela, né? Amo as ministrações dela. Diz que Jesus chama você pelo nome. Você chegou quebrado, mas Ele vai te refazer. Eu não sei qual a ferida da sua alma, eu não sei aonde está doendo. Eu não posso. Talvez a luta que você está passando não é igual à minha, mas são batalhas diferentes. Mas cada um tem um nível de dificuldade. Mas você creia nesse dia que Deus é poderoso. Vai lá, eu te convido. Faça o seu cantinho de oração. Nós temos também um potinho de gratidão, onde eu comprei um potinho. Eu dei para as meninas no início. Hoje, no momento, eu não tenho condição de comprar para cada uma. Nós estamos em 44 famílias. Aqui eu louvo a Deus por cada uma que está aqui. E eu falo, Jesus, é uma responsabilidade muito grande. Mas o Senhor é que nos capacita. Não me chamou porque eu sou boa, porque eu sou melhor, porque eu sou perfeita. Não, eu sou cheia de falha. Mas porque eu estou à disposição. Porque eu disse, eis-me aqui, Jesus. Eu sou a tua filha, sou o teu canal. Tem dias que não é fácil, né? Tem dias que você chora pela dor da outra, que você não pode fazer muito para ajudar. Mas o joelho, né? A oração é constante. Jesus visita, né? Dá livramento. Resolve o problema da minha irmã. Socorre ela lá, Senhor. Assina aquele documento. É assim que a gente vive, né? Mas vai lá. Aí a gente fez um potinho. Eu fiz um potinho. Eu coloquei um selinho. Pote da gratidão. E ali eu passo e agradeço. Mesmo nos dias difíceis, eu passo e agradeço. E aí quando você tiver uma batalha dura, você vai lá, compra o seu painézinho, você compra um isopor, coloque um cantinho do seu quarto, reserva aquele cantinho lá. Porque a palavra mesmo diz assim, quando for orar ao seu pai em secreto, fecha a porta do seu quarto, entra lá, dobra o seu joelho, fala com ele tá aqui para te escutar. Mas primeiro fala, Jesus, refaça a mim primeiro. Muda a mim primeiro. Muda-me a mim, Senhor. Refaça o meu altar contigo. Aí você entra, você guerreia. Aí você intercede pela sua família. Tudo que precisar ser mudado. Aí depois você prepara a mesa. Porque eu sei que Jesus está aí. E Ele é o pão da presença, Ele é o pão vivo que desceu do céu. E onde Ele está, alguma coisa acontece. Porque Ele é fiel e justo. E não vamos mais limitar Ele. Não vamos mais limitar o Senhor. Ele é poderoso. E tudo aquilo que Ele colocou na sua vida, desfrute. Não foque mais no problema, foque na solução. O que Ele te deu, desfrute. Fale para os seus filhos, pare um pouquinho. Sai por aí, nem que se for para tomar um sorvete, vai numa praça, senta. E fala, Jesus, esse ar que eu respiro, o Senhor me deu para desfrutar. Esse solzinho, num friozinho, num ventinho frio que tá, o Senhor me deu para desfrutar. Essas árvores lindas, o Senhor me deu para desfrutar. Um passeio com a minha família, o Senhor me deu para desfrutar. Entendeu? Ah, não tenho dinheiro, irmã, não dá. Inventa alguma coisa. Ah, irmã, nós passamos algumas situações difíceis, né? Teve até uma situação que eu passei, né? E
cortaram a minha energia. E aí eu falei assim, a gente tem que aprender a tirar, às vezes, algumas lições, né, de uma situação, mas também fazer aquele momento ficar alegre, né? Colocar umas velas, brincar, trazer motivos de alegria, mesmo diante de uma situação difícil, entendeu? Então, é você, mulher. Busca a água da alegria na fonte certa, que é Jesus. Vá para o seu quarto, dobre o seu joelho, descarregue ali tudo que você precisar, mas saia do teu quarto renovada e dizendo que você tem uma história para desfrutar. Deus te escolheu, te deu essa família para construir, para glorificar o nome dele. E fala, Jesus, o Senhor tem um propósito na minha família e nós vamos viver esse propósito. Nós vamos viver tudo aquilo que o Senhor nos deu, que o Senhor nos prometeu para viver. Até a sua vinda, eu não sei se vai ser amanhã, não sei se vai ser hoje à noite, não sei que dia, mas até a tua vinda, Senhor, eu vou desfrutar, eu vou ensinar os meus filhos, eu vou ensinar eles a lutar, eu não vou ensinar eles a desfalecer, eles não vão me ver abatida, porque o lugar da mulher ficar abatida é no quarto. Ela levanta com um sorriso no rosto e vai, ainda que dentro só Jesus conhece. Mas você faz igual a Sunamita, vai tudo bem, vai ficar tudo bem. Porque às vezes os nossos filhos querem ouvir da nossa boca, às vezes eles vêm contar um problema e aí eles falam assim, mãe, e aí? Você fala, vai ficar tudo bem, profetiza. Ainda que seja uma situação difícil, mas ensina eles a ter fé, a exercer a fé. E nunca esqueça dessa frase, onde você colocar o pé, Deus vai colocar o chão para você pisar. Ele não vai deixar os seus pés vacilar. Amém? E que vocês façam seu quartinho de guerra, que vocês começam a orar e nós vamos colocar um tema aqui. Mais tarde eu vou colocar um tema aqui para a gente estar fazendo a nossa campanha, iniciando segunda-feira. E você vai guerrear, mas de uma forma certa. Então peça para o Senhor, nessa tarde, falar com você. Assuma a sua identidade de filha de um Deus vivo. E não saia por aí com a cabeça cabisbaixa, dizendo que é um Deus fracassado. Não. Ele sabe até onde você aguenta. E tudo que você passar será para glorificar o nome dele. Tudo que você passar na sua história será para contar de testemunho para alguém, para ajudar alguém lá na frente. Porque você será um canal. Você será a boca de Deus nessa terra, através da sua história. Amém? Eu louvo a Deus por cada uma. Sejam muito bem-vindas aquelas que entraram. E o que precisar, conte comigo no particular. Ou, se puder, compartilhar com as outras irmãs também. Nós estamos à disposição. Fiquem com Deus, fiquem com essa palavra. E se levantem como mulheres guerreiras. Como filhas amadas de um Deus vivo, amoroso, que quer que você viva o melhor. Amém?